qual é o livro no Brasil que foi organizado de texto. Você citou que existe o livro no Brasil, mas assim, não citou qual é esse livro do Schultz, não sei se pronunciar bem. Fenomenologia e Relações Sociais. Que é incompleto, são textos incompletos do Schultz. Pelo Zaha, você acha ainda no centro, né? Fenomenologia e Relações Sociais. Mas encontra quase todo bibliotecas todas. A Biblioteca da Unicamp tem mais que 20. Né? Ninguém lê mais, os alunos, mas tem mais que 20. Uma outra coisa também que me aguçou a curiosidade é quais são as pesquisas, né, quais são as temáticas que nós temos produzido aqui no Brasil, né, com essa metodologia. Né, porque, assim, eu concordo com a Vivian no sentido de que o trabalho empírico da pesquisa, eu acho que é fundamental, é o que dá o tom, é o tema, né, que está sendo pesquisado. Então, eu acho que a teoria ela dá suporte, né, a esse estudo empírico. Então, aí seria o caso também da gente se aproximar também da metodologia a partir de trabalhos que já temos realizado, né, talvez não publicados, porque são teses e tal, mas pelo menos uma referência disso que a gente teria como buscar também. Também uma curiosidade que ficou, e aí para os dois, né, é assim, como é que se dá a generalização, não digo generalização, mas como é que se constrói a teoria sociológica a partir deste pequeno universo do cotidiano, né? Então, como é que isso se transforma numa teoria sociológica? Qual é qual é a lógica, né, que a gente pode entender daquele evento, aquele fenômeno ali, né? Então ele vai se transformar numa teoria sociológica que tenha uma validade assim, relevante, né? A outra coisa também é o seguinte, eu tenho uma pesquisa, né, que eu realizei com estudantes primeiro ensino fundamental. Eu fiz o seguinte, uma entrevista, um questionário, né? Eles escreveram muito à vontade, né, o pensamento deles sobre a educação física, né, que é a minha graduação. E eu coloquei todas aquelas respostas deles juntas, né, e fui verificando assim, o que mais saía daquelas respostas. Aí eu transformei isso em rubricas, né, rubricas que congregavam. Bom, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, nós temos um roteiro, inevitavelmente. Nós vamos pesquisar um tema, nós temos um roteiro. Então, embora a gente vá analisar, né, uma cena do cotidiano, ou um fenômeno qualquer, nós vamos deixar que o ator ele faça surgir deles as categorias que nós vamos estudar, né? Mas de todo modo é quase que inevitável, né? Eu acho que a gente vai fazer uma pesquisa, a gente tem uma temática, a gente tem uma intenção, né? Então, como é que isso se coloca dentro da pesquisa mesmo, né? Eu tenho uma intenção, mas a minha intenção não vai valer. O que vai valer é que eu vou pesquisar, tem que sair dali, né? Obrigado. Eu vou pedir para cada pessoa se identificar, só para poder achar a pessoa depois, se achar interessante, se não concordou. Meu nome é Assunção, sou professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. A minha pergunta é para Emílio. Você falou na construção de hipóteses a partir da própria narrativa biográfica, não é? Então, eu queria que você
explicasse melhor isso. E a outra questão é o seguinte, é que você traz Habermas e Bourdieu, né? E aí relaciona com Schultz. E o Giddens, ele constrói a ideia de conhecimento mútuo a partir da ideia de estoque de conhecimento de Schultz. Eu não sei se você... Como é que você vê a relação de Schultz com Giddens, se você percebe isso? Terceiro desse bloco, depois teremos outro bloco. Eu sou Tânia Falcão, da Universidade Federal. Eu queria saber de você, que eu trabalhei na minha tese de doutorado de narrativa de vida, mas na perspectiva teórica de Daniel Bertoldo. Eu queria que você comparasse um pouco com essa narrativa biográfica, tá? E daí também, porque aí Daniel Bertoldo, eu puxei um pouco das línguas simbólicas, das escolas de casa, e eu queria saber sobre Mannheim. Se eu não estou enganada, a gente tem em português um texto chamado Ideologia e Utopia, não é? Que eu usei também na minha tese. E eu achei muito interessante. A sua do contrário? Pode ser. A primeira pergunta ali sobre quais as pesquisas temáticas produzidas com essas metodologias, né? O método documentário, assim, as primeiras experiências de aplicação do método para analisar dados, aí principalmente se trabalha muito com grupos de discussão, também entrevistas narrativas, foi no campo dos estudos de juventude, né, que é a minha área de atuação também, porque o Bonsac, que desenvolveu esse método, ele também desenvolveu o método já fazendo pesquisa, né? E ele, no mestrado dele, já trabalhou com delinquência juvenil e foi depois desenvolver também outros estudos com jovens. Então, ele teve, assim, no primeiro momento, foi muito utilizado no campo dos estudos de juventude, aqui no Brasil também, em função do que eu oriento muitos trabalhos na área de juventude. Mas a gente hoje tem experiência de aplicação do método também com professores, com alunos do ensino médio, eles são jovens também, claro, mas tem experiência já com crianças também, e no Brasil a gente ainda não tem muitos trabalhos, mas já temos alguns. Hoje o método documentário também é utilizado para análise de imagens, tanto imagens paradas, né, fotografias, como imagens em movimento. E o Vinícius, que viria para cá hoje, que não pôde vir, ele na tese dele de doutorado, ele usou o método documentário para analisar charges de jornais. Então há uma aplicação hoje bastante vasta do método documentário para diferentes tipos de material também. Aí, tanto, acho que no campo da imagem, que hoje o método até está ganhando mais visibilidade do que no campo da análise de entrevistas ou de grupos de discussão, grupos focais. Até porque parece que a gente ainda acha que para analisar entrevistas não precisa de muito método, por assim dizer, não precisa ter um método específico. E para análise de imagens, há uma preocupação maior, parece, de buscar então abordagens que deem conta de analisar imagens separadas ou imagens em movimento. Na coletânea tem uma bibliografia também desse e exemplos também de análise. A gente tem tanto assim texto, mas tem como alguns exemplos onde a pessoa analisou um documentário usando o método ou analisou o texto. A questão da generalização, no livro do Ansel Strauss e da Juliette Corbin, né, sobre teoria fundamentada, que foi traduzido agora, acho que em 2006, para o português, o Ansel Strauss já falava do princípio de saturação quando eu estou fazendo coleta de dados, né? É interessante porque na pesquisa quantitativa isso também existe, né? A Tom e eu, a gente está trabalhando numa pesquisa e uma professora que é estatística, ela falou assim, bom, se eu quero saber a idade média de um recruta, basta eu aplicar um questionário, porque eu sei que ele tem 18 anos, né? Que é a idade desse... Então, assim, eu não preciso aplicar 500 questionários, porque vai depender qual que é a minha questão central, o que eu quero investigar. Quando a gente vai fazer entrevistas, a gente, como você falou, a gente também vai fazer entrevistas, grupos de discussão, grupos focais, a partir
de uma temática. Então eu estou produzindo um recorte, eu não vou selecionar aleatoriamente pessoas para me contar a história de vida. O Hermílio tem uma pesquisa com jovens infratores, então ele está entrevistando jovens infratores, é uma seleção. Como é que eu chego a um princípio de saturação? Segundo os Strauss, a partir do momento em que começa a haver repetição desses eventos, então eu sei, bom, se eu já escutei 15 jovens me falando a mesma coisa, eu posso encerrar por aí, eu não preciso entrevistar 30, 50, 100 jovens, né? Como que eu faço a generalização desses dados? A generalização, ela não vem a partir de, eu entrevistei 500 jovens e 400 me falaram isso. Não, o que conta na pesquisa qualitativa reconstrutiva, que trabalha com os aportes, né, da sociologia do conhecimento, da fenomenologia social, a etnometodologia também trabalha nessa direção, é a profundidade de análise. Quanto mais profundo, mais a fundo eu vou na minha análise, mais condições eu tenho também de colocar que aquela biografia de um indivíduo não é específica só da vida dele, mas ela representa um meio social específico. Ela pode ser representativa de um meio social. Mas, assim, para eu dizer que aquela biografia é representativa para o meio social, eu também vou fazer mais de uma entrevista, né? Mas eu não preciso fazer 500 entrevistas. Então, mais importante do que muitos dados é mais análise e uma análise mais cuidadosa. Esse é o princípio utilizado nessas abordagens. E a pergunta do Tom, que eu quase esquecendo, como se forma um tipo, né, na perspectiva então do método documentário, que vem já, né, a discussão que o Weber também já trazia, e o próprio Mannheim ele gostou muito dessa ideia de ir identificando tipologias diferentes, então no campo da arte, no campo da política. A tese dele de livre docência, ele trabalhou com tipos de pensamento, ele vai fazer uma tipologia do pensamento conservador, pensamento liberal, pensamento marxista. O que eu posso dizer, como é que a gente chega a essa construção de tipos, é a partir então da minha experiência no meu doutorado, que eu entrevistei jovens ligados ao movimento hip hop em São Paulo e Berlim, e esse processo até a gente chegar a construir um tipo leva muito tempo, né? Porque a gente passa pela análise formulada, refletiva, análise comparativa, e só depois de analisar muito material é que a gente começa a perceber, não, o que realmente existe em comum, ou o que é diferente entre esses jovens que eu entrevistei, que no caso de São Paulo eram jovens negros e em Berlim jovens de origem turca que estavam ligados ao movimento hip hop. E o que eu pude então construir foi uma tipologia que eu chamei grupos de orientação geracional, que eu encontrei tanto em São Paulo como em Berlim, e grupos que eu chamei então de orientação social combativa, que eu também pude encontrar tanto em São Paulo e Berlim. Então, depois, na realidade, na minha tese, eu não trabalhei com uma tipologia de diferenças entre São Paulo e Berlim, e sim diferenças entre esses dois tipos. Jovens com uma orientação geracional, onde o rap para eles era muito ligado a um estilo musical da sua geração, né? E eles faziam uma forte distinção da geração mais velha, que eles caricaturavam como a geração Elvis Presley, a geração do rock amoroso, etc. E a geração mais jovem, que eles caricaturavam, não tão específico, mas que eles colocavam como uma geração da música técnica, da música eletrônica. Né? Já os grupos que eu chamei então de orientação social combativa, a expressão musical não era tão importante no rap, muito mais o rap como um instrumento de denúncia, de falar sobre a realidade de violência nas suas comunidades, a questão da discriminação contra o estrangeiro na Alemanha ou encontros negros em São Paulo. Então foi a partir daí que eu consegui chegar a essa tipologia, que ainda seria interessante, se eu tivesse mais tempo, né, poder contrastar com outros grupos de jovens que não fossem do movimento hip hop. A ideia da tipologia também é que ela não se fecha ali, eu poderia seguir ampliando mais